Oi, Débora.
Bom dia, meus amores. O meu microfone está desligado, tá? Para esperar um pouquinho mais os outros colegas entrarem, tá? Bora esperar pelo menos uns 5 minutinhos para a gente começar, que a nossa aula vai ser bem legal hoje, tá bom? Bom dia, professora. Bom Tá bom. dia. Eu adoro ouvir vocês. Falem, falem. Eu adoro ouvir vocês. Estamos aqui. Vamos esperar.
Bom, gente, eu acho que a gente já deu a tolerância máxima. O que que vocês acham? Acho que os outros colegas talvez não entrem na aula, tá? Então, vamos dar prosseguimento, tá bom? Vocês lembram se a gente, quem está aqui na sala, lembra que a gente parou, que a gente ia falar de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária? Sim, professora. Né? A gente ia dar segmento nisso. Então, vamos fazer uma recapitulação. A gente veio trabalhando. Eu gostaria que vocês me perdoassem hoje, que a minha voz tá muito rouca, eu estou com um pouquinho de tosse e estou gripada, tá? Esperamos que não seja Covid. Não é, porque eu estou num processo alérgico, tá? E aí a minha voz aqui e ali eu vou dar uma tossidinha. Vocês me perdoem, tá bom? Então, a gente vai recapitular. A gente vem falando da história do SUS, né? A gente vem falando de como é que como é que se dá a saúde no nosso país. Mesmo nós estamos ingressos numa faculdade particular, no meio privado, a gente precisa trabalhar esse campo do público, do coletivo. Por quê? Porque a gente já viu que o Sistema Único de Saúde, ele é universal, né? E ele está tanto no privado quanto no público. Tá? E muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, quando nós nos formamos, que a gente sai das academias, a gente sai para trabalhar exatamente no sistema público. Tá? Então, a gente precisa saber isso. Por quê? Porque mesmo que a gente esteja lá no nosso consultório particular, na clínica, né, em algum ambiente privado, a gente precisa saber quais são as redes de assistência, né, às quais os usuários têm direito, para que a gente possa fazer o encaminhamento. Tá? Então, dentro do sistema único, dentro do que preconiza o sistema de saúde que rege o país, a gente estuda, a gente precisa compreender que existem os níveis de atenção, tá? E voltando para o princípio da hierarquização, a gente precisa respeitar isso, tá? Então, vocês vão aprender que os níveis de assistência são níveis primário, tá? Secundário e terciário. O que a gente chama de atenção primária, que é atenção básica. Alguém já ouviu esses termos na vida? Já, professora. Já, né? Atenção básica à saúde. O que que me diz atenção primária, atenção básica, né? Ou seja, quer dizer que é o mais simples, é o que é menos complexo. Eu quero que vocês entendam que não está esses conceitos, essa divisão didática, né, e estratégica, ela não foi adotada ela não foi adotada, perdão, para denotar que não tem importância, que é menos importante, que pode ser relegada a segundo plano. Não é isso, tá? Muito pelo contrário. O país investe na atenção primária. A maioria dos recursos são voltados para a atenção primária. A gente viu na história na história das políticas públicas de saúde, o que foi que a gente viu? A gente viu que antigamente a gente veio de um modelo lá no início, as campanhas sanitaristas voltadas para a coletividade, no entanto, mal direcionadas, porque elas voltavam apenas. Ontem eu dei aula, gente, de 7h30 da manhã até 9h30 da noite, por isso que eu estou com essa minha voz assim. E aí, eles voltavam apenas para o quê? Apenas para os pobres, né? Porque eles entendiam que apenas os pobres adoeciam e transmitiam doenças, né? Aí vocês lembram que teve a revolta da vacina, né? O movimento sanitarista. E depois, quando se instituem as caixas de aposentadorias, os institutos de aposentadorias e pensão, né? O que acontece? Esse modelo, ele para de ser voltado para a coletividade e começa a ser um modelo privativista, né? Hospitalocêntrico, voltado só para o hospital, não se trabalhava a prevenção. No entanto, no decorrer, evolução da história, o país conseguiu, né, as grandes lutas, os grandes movimentos, os grandes estudiosos e sanitaristas conseguiram fazer com que a atenção primária, voltada para prevenção e promoção, ganhasse maior foco. Então, hoje, o nosso país, assim como Cuba, assim como alguns outros países, investem muito em prevenção e promoção da saúde. Por quê? Porque tem até um slide aqui para frente, mais para frente tem um slide que fala: prevenir é melhor do que remediar, né? É mais barato,
não é isso? Eu uso uma tecnologia mais baixa, eu uso um investimento mais baixo, né? E não prejudico, quer dizer, eu preciso esperar o meu povo adoecer. O que foi que vocês viram, quem assistiu ao filme, quem acompanhou a história da política pública? O que foi que pôde verificar? Pôde verificar o colapso do sistema, não foi isso? Hoje não é isso que a gente escuta muito falar que o SUS não funciona, mas a gente não vê um colapso. Nós vimos agora na Covid, né? Mas o sistema, ele tem sim conseguido dar conta da sua população. O que nós estamos enfrentando são erros de gestão, tá? Ou porque quem gerencia o dinheiro não repassa, né? Não faz aquisição de equipamentos. Mas se nós formos ver de uma maneira geral, o SUS tem acontecido sim, tá bom? Então, atenção primária, nós aqui na saúde coletiva vamos falar massificamente em saúde de atenção primária, tá bom? Porque é aquela que abrange as grandes coletividades, tá? E é a qual está voltado o estágio em saúde pública de vocês, tá bom? Então, disse que a atenção primária é a porta de entrada no sistema, tá bom? É o primeiro contato que o paciente tem com o sistema de saúde, se não for por urgência e emergência, tá bom? Ele está precisando fazer uma cirurgia de catarata, certo? Mas ele vai ter que ir primeiro onde? Ele vai ter que ir primeiro no postinho lá da cidade dele. A gente, por exemplo, quem tem aqui plano de saúde, né? Eu tenho plano de saúde. Eu estou precisando fazer uma cirurgia de pterígio, né? Que é o que chamam de carne crescida. Eu não posso chegar lá na Porto Dias e dizer, olha, eu quero me operar. Como é que é o processo? Bora pensar junto. Para a gente pensar em hierarquização e atenção primária, porque eu não quero só que vocês fiquem visualizando isso só lá no postinho do SUS. Bora lá. Como é que se dá? A gente chega lá na Porto Dias ou a gente chega numa clínica e diz, olha, eu quero me operar. Eu vim me operar porque isso aqui está me incomodando, eu vim me operar. Qual é o trâmite? A gente vai primeiro no E hospital. precisa consultar o plano de saúde para ver se ele cobre, né? Se ele cobre. Cirurgia. E a primeira coisa, a gente precisa ir no oftalmologista. Não necessariamente é o oftalmologista que vai me operar, porque não são todos os oftalmologistas que operam, não é verdade? Mas qual é o meu primeiro ato? Eu tenho que ir no oftalmologista. Não é isso? Assim assim é no postinho. A pessoa precisa fazer mamografia, mas ela não vai lá na Iquetane e faz a mamografia. Né? Até para você fazer particular, até para você pagar, você tem que ter uma requisição. Você tem que ter uma orientação, uma sugestão. Entendeu? Ah, eu vou chegar, eu quero fazer uma mamografia, mas quem foi que solicitou? Não, é da minha cabeça, eu quero pegar a mamografia. Ninguém faz. Certo? Então, é preciso compreender que existe uma hierarquização dos serviços, da prestação de assistência, tá? E que nós vamos falar muito da atenção básica. Então, a atenção básica é a porta de entrada no sistema e ela é que está voltada para as ações de prevenção e educação, tá? São ações que, na atenção básica, a gente trabalha ações de prevenção, promoção, recuperação, ações curativas e de manutenção da saúde. Tá? São exemplos de serviços na atenção primária, as unidades básicas de saúde e as estratégias de saúde da família. No bairro de vocês já encontraram, já acharam a unidade básica de saúde do posto de vocês, do bairro de vocês? Já tem um aqui perto de casa. Pois é. Então, esse posto é um posto que está voltado a que nível de atenção? Básica. Atenção básica, né? E aí a gente vai falar o que o dentista faz lá nesse postinho, tá? O dentista vai fazer ações básicas, tá? O que está previsto? Profilaxia. Primeiro, a anamnese, né? A gente faz o diagnóstico, a gente tem que fazer a anamnese, tem que fazer avaliação clínica, inspeção, palpação. A gente vai fazer os tratamentos de prevenção, que são profilaxia, faz raspagem, faz dentística restauradora, faz exodontias simples, tá? Dificilmente um colega se arrisca a fazer uma cirurgia do siso, tá bom? Algum dente que seja um pouco mais complexo, ele vai encaminhar para o nível de atenção média, que é a média complexidade, tá bom?
Então, são esses serviços que são feitos. Aí, dentro da atenção básica, é o povo da estratégia de saúde da família que vai nas escolas fazer as ações em saúde, que vai lá com os ribeirinhos fazer as ações de saúde lá na beira do rio, que vai nas paróquias, nas comunidades. Tudo bem? Isso a gente está fazendo atenção primária à saúde, tá? Então, depois disso, a gente vai, então, para a atenção. Ficou clara que a atenção básica, meus amores? Tá. E aí, a gente tem o segundo nível de atenção, que é a atenção secundária, denominada de média complexidade. A média complexidade, ela vai atender aquilo que a atenção básica não deu conta. Aquilo que ela não deu conta, não porque ela era obrigada, mas porque ela tem a sua limitação. Por isso que ela é atenção básica. Tá? E aí, o paciente, vamos supor, se o Raimundo foi lá comigo, eu fiz a avaliação dele, ele tem um molar inferior, vamos colocar aí que é o 46, ou 44, bora colocar um pré, né? Então, o primeiro pré inferior do lado direito, e aí a gente descobre que ele não tem mais condições de fazer dentística restauradora, ele precisa ir para o canal, né? E aí eu encaminho ele para o quê? Eu estou lá no meu postinho de saúde. O seu Raimundo precisa tratar canal. Eu vou encaminhar ele para onde? Eu vou arrancar o dente dele e dizer que ele não tem solução? Bora, amores. Eu não sei, professora, para onde encaminhar daqui Não sabe. Olha, muito bem, é isso mesmo. Foi a Luíse que falou? Isso. Isso. Eu quero ouvi-los. Eu quero que vocês me digam que vocês não sabem ou que vocês sabem. Não sei para onde encaminhar. Então, por isso que é muito importante vocês compreenderem esse sistema, porque quando vocês saírem daqui da academia, que vocês forem ser contratados para trabalhar em alguma prefeitura, vocês precisam saber isso e vocês vão se lembrar das nossas aulas. Tá bom? Então, você precisa, dentro lá dos princípios da universalidade, da integralidade, a gente precisa assegurar o direito que o paciente tem de um atendimento integral. Eu não posso simplesmente, olha, seu Raimundo, é o seguinte, o senhor não tem opção, o senhor tem que arrancar o dente aqui comigo. Não, o senhor tem que dizer para ele, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, aqui no nosso município, então aqui no postinho, a gente não faz esse serviço, o seu dente ainda tem recuperação, seu dente tem como ser tratado, o senhor pode fazer canal, mas aqui não faz. Se o senhor quiser, eu lhe encaminho. Aí você vai, então tá, eu quero encaminhar. Aí você encaminha. Você vai encaminhar para os centros de especialidade odontológica, que é o que vocês escutam falar, CELS. Por que a sessão foi encerrada? Alô? Oi, professora, a gente ainda está lhe ouvindo, só sumiu aqui o slide. Pois é. Voltou o slide? Voltou. Voltou. Não, sumiu de novo. Sumiu, é a plataforma, tá? É a internet. Professora, Oi, isso amor. aconteceu comigo, tipo, eu sou de uma cidade interior, eu sou do Marajó, em Moaná. Sim. Aí eu tava com o meu siso. Olha, eu passava pela tua terra, porque eu trabalhei em Curraline Breves. Ai, que legal. Que bom que a senhora foi lá. Enfim, aí eu fui lá, o meu siso, ele tava erupcionando. Aí a dentista que estava lá, ela falou isso para mim, que tipo, ela não poderia fazer a cirurgia lá, eu tinha que primeiro me medicar, e ela me encaminhou para o CEL, só que aí ela não falou onde tinha esses centros de especialidade oral, eu acho que é isso. Aqui em Belém, aí eu nem fiz, eu tô com todos os meus cílios na boca ainda. Que Nossa. Pois é. Então, o que acontece? Você tem que dar essa opção para o paciente, tá? Os CELs, eu acho muito engraçado que às vezes a gente fala assim, vou lá no céu, né? E aí, às vezes, mas o que é céu? Parece céu de céu, né? De nuvens, de céu. Mas os CELs são os centros de especialidades odontológicas. Aqui em Belém nós temos CEL dentro da Federal, nós temos no Barros Barreto, nós temos o SEMO. O SEMO, ele é um CEL junto que ele tem assistência tanto médica quanto odontológica. Por isso que ele é CEMO, Centro de Especialidade Médica Odontológica.
tá bom? Então, existe um outro nível de atenção onde o dentista... Eu vou sempre voltar, meus amores, para falar da gente, para falar do dentista, porque são muitos serviços. Se eu ficar falando de tudo, vocês vão ficar até perturbados, tá? Então, a gente vai amarrar aqui nos serviços odontológicos voltados no nível de assistência, tá? Então, as UPAs, hoje a gente já tem os dentistas dentro das UPAs, fazendo urgência e emergência, tá bom? Então, quando vocês olharem um serviço de urgência e emergência, vocês já sabem que ele é uma atenção secundária, uma atenção de média complexidade, tá bom? E aí, vamos supor que a gente vai lá para a UPA, né? Vamos supor, aconteceu um trauma, aí foi lá para a UPA, uma pessoa caiu, fraturou a face, né? Tá com suspeita de fratura no maxilar inferior, mandíbula. Tá com suspeita de fratura. Vai lá para a UPA, faz a radiografia, foi detectado que tem uma fratura, tá? Então tá. O que vai acontecer daqui? Na UPA a gente faz cirurgia? Não, né? É unidade de pronto atendimento. É para atender a urgência, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse paciente, vai conseguir um leito para internar ele onde? No hospital. E aí a gente vai então chegar na atenção terciária, na alta complexidade, certo? Então vejam bem como que houve a mudança do direcionamento das ações, né? Antigamente, o que se tinha era o quê? Era um modelo vigente, né? Que os recursos eles eram todos injetados nos hospitais. Investia-se nos grandes hospitais e deixava-se a prevenção de lado. E o que a gente tinha? Ora, vejam bem, nós estamos diante de uma pandemia, certo? Qual é a grande dificuldade? Nós temos dois grandes entraves nessa pandemia. Vamos conversar sobre isso. Eu ia falar do HIV, né? Eu ia falar do HIV, mas depois a gente fala do HIV. Com relação ao Covid, quais são os nossos dois grandes problemas hoje em dia com o Covid? Primeiro, que a gente não consegue controlar a mutação viral, não é isso? A gente não está conseguindo controlar qual é a replicação que ele tem. Cada vez ele se apresenta de uma forma diferente, por isso que a gente ainda não conseguiu uma vacina efetiva. Aí, assim como o HIV, ele tem a mesma característica do HIV, tá? E segundo, a gente não consegue fazer com que a população do mundo compreenda a importância de fazer a sua parte, cada um fazer a sua parte. O que nós temos? Nós temos pessoas ávidas por coletividade, né? Nós temos pessoas que não estão prezando comunidade, nós temos populações que não estão prezando pelo isolamento, pelo distanciamento, né? A gente nem está querendo mais isolamento, a gente já está querendo pregar o distanciamento e não consegue, né? Nós temos o que? Pessoas que não conseguem compreender a importância da utilização da máscara. Ah, mas eu já peguei Covid, mas você transmite, né? Você é um vetor. Então, hoje você vê os esforços do país e do mundo até voltado para a prevenção, não é isso? Se nós estivéssemos num tempo atrás, o que seria pautado? Não, os recursos seriam todos injetados onde? Injetados lá no... Constrói hospital para internar esse pessoal, compra aparelho de entubado, não é isso? A mesma coisa é o HIV. O que o nosso país tem tanto investido com relação à SIDA? Hein? Hein? Vocês não estão mais me ouvindo? Alô? Oi? Oi, professora, desculpa. Meu Deus. Eu já estou até batendo no bate-papo. Vocês não estão na sala, meu Deus. Porque eu tava copiando aqui, desculpa. Ah, tá. Tudo bem. Então, o que a gente tem com relação ao HIV? Se a gente for pegar vamos no Google, vamos pegar no Google e fazer uma reflexão. Bora fazer um estudo, né? Hoje não, eu não vou fazer agora por causa que a gente está com instabilidade na internet, então eu não vou nem querer sair daqui do slide. Vamos supor, a gente pega um gráfico da doença
E isso aí a gente vai ver daqui a 10 anos, a gente vai conseguir fazer um estudo sobre a Covid, tá bom? Bora pegar do HIV, porque ele já está mais antigo, já tem estudos bem coesos com relação a isso. Então, bora lá. A gente tem... Eu tô com tanta baixa resistência que eu tô com uma lesão de herpes. Vocês já viram lesão de herpes? Alguém tem herpes aí? Labial? Alguém já teve? Nunca tive, não. Nunca teve? Olha, deixa eu colocar aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu olhar aqui. Ah, não, fica muito distante. Aqui. Consegue ver aqui? Não sei se vocês conseguem. Bem aqui nessa região. Consegue ver, Luiz? Tá distante? Não, dá para ver. Herpes labial somos nós que identificamos, viu? É muito importante a gente saber como é que é a manifestação dela. Depois vocês podem até me perguntar sobre herpes, que eu posso conversar com vocês, tá? Porque muitas das vezes nem mesmo o enfermeiro ele vai detectar. Existe a primeira manifestação do vírus da herpes, é uma manifestação que acontece por volta dos 2 anos de vida da criança e é uma coisa horrorosa. Tá? Ele acomete e transforma uma síndrome de 5 dias, mais ou menos, de 5 a 10 dias, que a criança fica, só que é dificilmente detectada. Às vezes vai no pediatra e o pediatra não se atenta que é a primeira manifestação do vírus da herpes. Mas depois a gente conversa sobre isso, tá? É porque tá sangrando. E aí eu tô limpando aqui. Então, onde eu estava? O que eu estava falando? Ah, do HIV. Então, o que a gente vai observar? Se a gente for na década de 80, que foi quando... Quem foi que a gente perdeu? O HIV ele ficou muito evidente porque pessoas públicas morreram de AIDS. Não foi? Nós tivemos o Cazuza, nós tivemos Sandra Brea, nós tivemos Fred Mercury, nós tivemos grandes nomes, né, da mídia morrendo de AIDS. Não é isso? Então, foi algo que se disseminou, né? Tão amplamente, em tão larga escala, que ficou muito evidente, né? Que ficou muito evidente para a gente, para o mundo inteiro, o quanto ela era potente, o quanto ela matava, né? E aí, o que foi que o país investiu? Lá na década de 80, o HIV, na verdade, ele é bem antigo, né? Só que o boom do HIV, ele veio o quê? Nós tivemos aqueles movimentos de libertinários do final da década de 60, né, 68, os movimentos 64, 68, né, onde nós tivemos essa propagação do sexo à vontade, né, isso a gente está falando de história e filosofia, né, a gente está falando um pouco de literatura, no qual os povos, né, alternativos estavam pregando a questão da liberdade sexual, onde a gente podia fazer essa troca, né, sabe, a sociedade alternativa, tudo isso. Né? Eu não estou fazendo apologia, nem julgamento, nem crítica de nada. Eu estou falando de um momento político histórico. Tá? E aí nós temos o quê? Que nós temos mais ou menos uns 10 anos de incubação do vírus, né, nessas comunidades, até que ele começa a se manifestar na forma da doença. Porque todos nós aqui sabemos, se não sabemos, precisamos aprender, né, que a gente trabalha com janela imunológica. O vírus ele fica incubado aí por anos. As pessoas às vezes morrem sem saber que são portadoras do vírus. Tá? Assim como agora, a gente pode passar a nossa vida, se a gente não fizer teste e não tiver manifestação, a gente vai passar a vida inteira sem saber se a gente teve Covid ou não. Muitas pessoas são assim, tá? Então, durante 10 anos nós tivemos mais ou menos aí uma incubação, ou pessoas morreram sem serem diagnosticadas, como SIDA, como a síndrome mesmo da AIDS, né? E aí depois chega a década de 80. Então, na década de 60, final da década de 60 para o final da década de 70, nós tivemos a incubação, até que ela explode na década de 80, né? Então, as pessoas começam a aparecer doentes. E o que é que o nosso país, vou falar de Brasil, o que o nosso país, então, investe? Ele vê que ele não consegue mais só hospitalizar essas pessoas, porque nós já estamos também sob a égide da Constituição de 1988, né, com o Sistema Único de Saúde. Então, o que ele vai investir? Ele vai investir em campanhas de prevenção da doença. Por isso que hoje nós temos esse controle. Então, quando a gente vai para os gráficos da doença, o que a gente tem? A gente tem os picos lá na década de 90, 80, 90, e nós temos, então, o declínio da doença a partir de 95, mais ou menos. A gente começa a observar uma redução das notificações dos casos. Por quê? Isso aí é resultado das campanhas de prevenção e promoção. Hoje, nós temos aí, tem até uma campanha
que fica vinculada aí na mídia, que é aquele rapaz, né? Um momentinho, desculpa. Alô? Eu estou em sala de aula. Bom dia, diga. É sim, doutora Maíra. Você pode me ligar daqui a 2 horas, por gentileza, que eu estou em sala de aula, tá? Até logo, obrigada. Desculpa, gente, é porque os meus filhos estão com a secretária desde ontem, e aí eu sempre atendo algum número que não tem na agenda. Perdão, meus amores. Vocês não vão ficar em ônus por causa disso, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho, então, um investimento na campanha. Hoje vocês têm aquela campanha que é um rapaz que ele está de olhos vendados numa linha de slackline. Slackline, eu acho que é aquilo ali, né? Um esporte que inventaram. Não sei se vocês já viram. Vocês já viram essa campanha? É melhor saber, né? Se você diagnosticar a AIDS, é melhor você saber do que você passar a vida inteira, né, sem tratar. Vocês já viram isso, que ele está de olhos vendados numa corda bamba? O que é isso? É um convite para que as pessoas possam fazer o teste de HIV, porque se elas forem diagnosticadas, o país ele dá todo o aporte e suporte para o tratamento. Desde a detecção, os exames são gratuitos, desde a detecção até a internação da pessoa para morrer. Tudo quem banca é o Sistema Único de Saúde, certo? Então, o que a gente nota? E onde é que está isso aqui? Esse sistema está lá na atenção básica. Vocês sabiam que vocês podem chegar numa unidade básica agora? Vocês podem sair agora da casa de vocês, bater lá na unidade básica. Olha, eu quero fazer o teste de HIV. Ela vai fazer o teste rápido na hora contigo. Isso tudo é financiado pelo Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque para ele é mais importante, ele viu que é melhor ele investir em prevenção. Eu prefiro que você detecte logo o que você tem, porque eu vou te tratar logo. Eu vou te distribuir os coquetéis antirretrovirais e você vai passar mais tempo da sua vida, né, sem desenvolver o HIV. Eu vou te orientar, você vai ter orientação psicológica, orientação nutricional, você vai ter acompanhamento psiquiátrico, você vai ter acompanhamento com um médico especialista em HIV, né, que é o infectologista, e o sistema vai te dar todo esse aporte para que você não venha a desenvolver a síndrome para ficar internado e morrer. Então, veja o quanto o sistema funciona. E ele voltou as suas ações para a prevenção. E isso em todos os âmbitos. Vocês já não viram a campanha de câncer de mama? Não tem o Outubro Rosa? Não é isso? Tem o Novembro Azul, que é o que... Vocês já viram isso? Lembram disso? Ou não? Falem comigo. São sabedores dessas campanhas? Já atinaram para a existência dessas campanhas? Quando vocês virem essas campanhas na televisão, agora vocês já sabem. A Maíra estava falando de promoção em saúde. Então, a Maíra estava falando de atenção primária à saúde. Certo? Posso seguir? Tá tudo claro, feito água? Então tá. Qual é a nossa grande dificuldade? Tanto no setor privado quanto no setor público. A grande dificuldade é fazer a integralização dessas ações. É eu garantir que o meu usuário ele vai ter assistência tanto na atenção primária, quanto na atenção secundária, quanto na atenção terciária. Aqui moram os nós. Bora dar exemplos? Alguém pode me dar exemplo do que a gente está falando? O que é esse nó que eu estou falando? Onde é que a gente vê que engata o sistema? Bora lá. A colega de Moaná é a Luíse? Isso, sou eu. Bora, Luíse. Qual foi o teu nó? Tu foste na atenção primária, foste lá no postinho, ela avaliou os teus sisos, ela disse, estão inclusos impactados, não dá para eu fazer aqui, eu vou te encaminhar lá para o céu, né? Tu vai lá para o SEMO. Tudo bem, ela garantiu o teu acesso universal. Tu entraste na atenção primária, aí ela te encaminhou para a atenção secundária. Tu disseste para mim que até hoje tu estás com sisos, ou seja, tem um nó. Qual foi o nó? Eu não sabia onde ficava esses céus aqui em Belém. Que mais? E aí eu acabei não indo também. Ah, tá. Além de não saber onde estava, será que é fácil tu vir de Moaná para vir para cá, para Belém? Olha, eu vou ser sincera, para mim é, mas para Exatamente. lá Olha a não é. leitura.
Olha a leitura. Para mim é. Por quê? Porque, poxa, eu tenho condições de pagar passagem, eu tenho onde ficar, né? Mas você já imaginou eu ter que mandar uma pessoa que mal tem o que comer para vir fazer um atendimento na atenção secundária? Certamente que não é fácil. Tem um nó maior. Não é verdade? Certamente que não é fácil. Então, aqui moram os nós. Aqui começa um nó. E isso eu estou dando só um exemplo, né? Você teve uma outra dificuldade. Olha só, muito embora você seja uma pessoa que tem até uma condição aquisitiva, um poder aquisitivo de vir, você é estudante de odontologia, você tem um nível de instrução, mas você não sabe onde fica o céu em Belém. Será que o seu Raimundo, lá do Alto Moju, que viajava 2 dias de barco para chegar para ser atendido, será que eu consigo mandar esse homem para cá, para Belém, para ele ser atendido para fazer uma cirurgia? Não, não tem condições. Não. Então, essas são dificuldades. O SUS existe? Existe. Ele funciona? Ele foi feito para funcionar. Ele tem recurso? Tem. Mas, infelizmente, existem os nós. Porque é a tua prefeitura que tem que garantir isso. Lá na tua prefeitura tem um tratamento. Cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Oh, meu Deus. Eu acho que eu não coloquei aqui Sistema Nacional de Transporte. Eu não coloquei aqui Rede de Atenção Psicossocial. Eu não coloquei aqui nesse slide. Mas toda prefeitura, todo município do Brasil, todos os municípios do Brasil, recebem recursos específicos. Aí agora vocês vão se lembrar. Quem já viu alguma van escrito TFD? TFD Capitão Poço. Aqui em Belém a gente vê muito. TFD Mãe do Rio. TFD Moaná. Quem já viu isso? Nunca vi, professor. Alguém já viu? Tá. Então hoje a partir de hoje vocês vão fazer esse exercício. Tá? É TFD. Vocês vão ver. Ou é carro, ou é picape, ou é aquela micro-ônibus, van. Tem escrito TFD, que quer dizer tratamento fora de domicílio. Certo? Quando vocês virem esse ônibus, esse carro plotado com isso aí, vocês vão lembrar de mim. Olha aqui, a Maíra me falou sobre isso. Isso aqui é um programa de governo que o Ministério da Saúde manda para as prefeituras. Ele manda fundo a fundo. Lembra daquele slide que eu falei de como era que era a transferência do dinheiro? Tá? Então, o Ministério da Saúde manda para a prefeitura um recurso X por mês para ele deslocar o munícipe dele para o lugar onde tem o tratamento. Certo? Então, no meu município, no município de Moaná, não tem o tratamento, não tem o centro de especialidade odontológica. O prefeito é fraco, incompetente, porque ele tem equipe, ele tem população para montar o CEL, mas ele não monta porque ele não tem um bom coordenador de saúde bucal, ou ele não quer. E aí ele deixa o povo dele ter que sair de lá de Moaná para vir para cá, para Belém, para operar. E acontece coisa como a Luíse, que não sabe onde é o céu. Mas se a Luíse soubesse dos direitos dela, que agora ela vai ficar sabendo, ela ia com encaminhamento, ela pegava o encaminhamento que a dentista deu lá do posto de saúde, ela ia levar lá na Secretaria de Saúde, num setor chamado regulação, e eles são obrigados a lhe trazer para Belém com o transporte do TFD. Se ele não tem um transporte de tratamento fora de domicílio, ele vai pagar um transporte para você, para lhe levar até o céu, para lhe esperar fazer o tratamento, para lhe voltar para sua cidade. Vocês sabiam disso? Não, né? Tanto não sabiam que a Luísa está até agora com os 4 sisos dela. Nunca que eu imaginava. Nunca. Mas esse que é o nosso problema. Essa que é a minha luta. Diga. Como é que eu faço para falar assim para a população que eles têm esses direitos, que eles podem ir atrás? Porque você se torna vereadora do seu município. Brincadeira. Deus me livre, meu Deus, longe de mim ficar fazendo parte de política em Maná, que é a coisa mais horrível. Lá em Colares, eles querem que eu tem uns 15 anos que eles querem que eu seja prefeita ou vereadora. Eu digo, nem morta, eu prefiro ficar viva. Eu quero ficar pobre, doida e viva. Bom, Luíse, boa pergunta. Eu adoro esse tipo de coisa. É assim,
eu acho que a partir do momento em que você já começa a ter essa informação, você já é uma célula de multiplicação. Você já pode fazer com cada pessoa. Você nem precisa fazer um grande encontro numa paróquia. Você não precisa alugar um salão de festa para você fazer uma reunião. Você pode ir persuadindo e orientando as pessoas individualmente. Você já está fazendo o seu trabalho. Entendeu? E não é seu trabalho político nenhum, é seu trabalho como cidadã, porque você teve essa informação. Certo? Outro mecanismo que você tem é o Conselho Municipal de Saúde. Toda a Secretaria de Saúde tem. É obrigatório, porque não existe secretário de saúde se não tiver um Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, ele é instituído pela Portaria do SUS 8.142. Lembra que eu falei lá atrás? Tá? Ele foi instituído por essa portaria. A 8.080 é a que dá as diretrizes do SUS, a 8.142 fala da participação popular e do financiamento. Então, pela participação popular é a formação e criação dos conselhos municipais de saúde. O Conselho Municipal de Saúde, ele tem que ter sede própria no município. Então, procure, vá lá na Secretaria de Saúde. Olha, vá lá no balcão de informação. Eu quero saber onde é que funciona o Conselho Municipal de Saúde. Quem é o presidente do Conselho Municipal de Saúde? Eles vão ser obrigados a te dizer, porque o presidente, ele é eleito, existe votação. Ele é eleito. Dentro do Conselho Municipal, nós temos as representações, tanto do governo, nós temos trabalhadores do governo, trabalhadores, tá? Da saúde. Nós temos o presidente, que ele pode ser da comunidade, ele pode ser um trabalhador, ele pode ser um político, político ele não é, mas ele pode ser uma pessoa do prefeito que tenha sido votado, e aí há muito conchavo, ou seja, já sabe que o conselho não funciona, e a população, nós temos nós, que somos população. O conselho de saúde, tudo que o prefeito faz e o secretário faz, anotem na agenda de vocês, Não pode haver a compra de um paracetamol, não pode haver, não deve haver, é inconstitucional a compra de um frasco de paracetamol gotas que não seja aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Não pode. Mas o que a gente vê? A gente vê que ocorre. Então, onde tem um problema? Tem um problema no Conselho Municipal de Saúde, ele não é fiscalizador. Se eu tiver um Conselho Municipal de Saúde efetivo na fiscalização, não há fraude. Ele é um mecanismo, ele é um instrumento de fiscalização do secretário de saúde e do prefeito. Através dele, eu posso fazer a busca das contas públicas. Eu quero o secretário de saúde, ele é obrigado a chamar uma reunião por mês para mostrar para o presidente e para os membros do Conselho Municipal de Saúde, a prestação de contas dele. O que foi que ele gastou esse mês de gasolina? O que foi que ele gastou esse mês de remédio? Ah, mas porque eu gastei 10 mil reais a mais. Por que tu gastou 10 mil? Não, porque eu tive que mandar a Luíse para Moaná e eu não tinha carro. Me mostra, cadê as notas fiscais da balsa? Ela foi de catamarã, eu quero as notas fiscais do catamarã. Né? Ela se deslocando. Ah, ela foi com acompanhante? Então, as notas da passagem da Luíse. Né? Ela chegou lá, ela precisou o quê? A gente desceu ela lá no porto, lá do catamarã, e ela teve que pegar um Uber. Cadê a nota do Uber? Isso é prestação de contas. Tudo pode ser cobrado, mas a gente tem que saber como e quais são os nossos direitos. Eu estou falando uma coisa para vocês que eu tenho certeza que eu estou falando em coreano. Vocês nunca ouviram falar disso, mas saibam, esse é nosso direito e, aliás, é nosso dever. Então, Luíse, esses são os mecanismos, esses são os caminhos. Você, quando for dentista, lá no seu município, que você tiver lá na sua estratégia, é seu papel assegurar o direito dos seus pacientes. Quando você fizer um encaminhamento, que ele for lá para marcar, que ele for lá na Secretaria de Saúde e o prefeito disser, o secretário de Saúde disser que não tem como marcar, não tem como mandar, você pode brigar pelo seu paciente. Você pode dizer, não, ele tem sim. Você vai lá na assistente social. Toda a Secretaria de Saúde tem que ter uma assistente social. A assistente social, ela é a coordenadora do tratamento fora de domicílio. Tá? E aí, você vai com ela. Olha, esse paciente precisa ser deslocado. Como é que a gente vai fazer, assistente? Ela vai ter que dar o jeito dela. Ela vai ter que fazer nota. Ela vai ter que ir atrás do prefeito. Ela vai ter que deslocar esse paciente. Se você tiver imbuída do compromisso de garantir o direito do seu paciente, você vai fazer isso. Agora, se você se esconder atrás do medo de ser demitido, é outra conversa. Então, simples, não é?
Mas o mais importante é você saber dos direitos. Posso passar para frente? Gostaram da aula de luta? Sim, professora. Certo? Tá ótimo. Então, é por isso, vocês lembram que no início das aulas eu falo, nós somos agentes de transformação. Se nós vestirmos o papel, a camisa e encarnarmos o papel mesmo de agentes, se nós formos agentes ativos, se nós formos personagens principais do Sistema Único, a gente faz história. Se você, quem conhece Colares? Alguém aqui conhece Colares? Eu já fui lá uma vez. Já foi? Uma vez não, algumas vezes. Só para Algumas passear. vezes. Passear, né? Então você vai fazer, tu vai fazer um exercício. Tu vai, quando a próxima vez que alguém for para Colares, vocês vão parar em algum comércio lá, mano a mano, para em algum comércio, para na Secretaria de Saúde, ou no mercado de peixe, ou na colônia, ou na vigilância sanitária, ou lá no hospital. Vocês podem ir em qualquer lugar. Vocês vão perguntar, olha, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma professora que ela mora aqui, ela tem até o consultório dela que ela mora aqui há muitos anos, ela tem casa, ela mora aqui, os filhos dela nasceram aqui, é a professora Maíra Roller. Eles vão dizer, o quê? Nossa, a gente adora. Eles me adoram, a população me adora e a gestão me odeia. Por que será? Vocês têm ideia? Porque eu faço briga por confusão. Entendeu? Eu sei de sistema único, tanto que eu dou aula de sistema único. Então, o secretário de saúde, o prefeito, ele não bota na minha cabeça que ele não tem recurso. Ele não bota na minha cabeça que não dá para ele fazer. Ele não consegue me dizer isso. Entendeu? Estão entendendo o nível que é? Professora, a senhora não fica receosa com isso? Quem tem medo não nasce, Luiz. Sabe por que eu não tenho medo? Porque isso é uma causa de vida. Eu tenho uma causa, eu não consigo não fazer. Uhum. Eu não estou dizendo que é para tu fazer. Eu não bato boca com ninguém, não. Eu vou na tese. Eu comprovo. Entendeu? Sim. Quando você um dia se empoderar disso aqui que nós estamos falando, quando você compreender isso aqui, você não briga com mais ninguém. Você simplesmente vai lá e derruba a fala dele. Entendeu? Você reúne provas, né? E aí você coloca a gestão encurralada, né? De maneira que não tem como não fazer. Porque se ele não fizer, é feio para ele. Uhum. Entendeu? Então é o que eu Entendi. faço. Hoje em dia, eu nem sou mais concursada da prefeitura. Eu pedi minha exoneração em 2017, porque eu não estava mais conseguindo conciliar o meu emprego de terapeuta ocupacional com odontologia, com aula, com outras coisas. Né? Então, eu pedi minha exoneração, até porque os meus filhos tiveram que vir para cá, para Belém. Então, hoje as minhas lutas, elas são outras. Hoje eu estou num consultório particular. Mas mesmo assim, eu continuo garantindo o direito dos meus pacientes. Uhum. Até hoje eu continuo. Mas, Maíra, mas tu tá com o teu consultório particular, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Ele é indivíduo, ele é cidadão colarense, ele é cidadão paraense e brasileiro. Não interessa se ele está no meu consultório particular, se ele está no meu consultório público, lá na Estratégia de Saúde da Família da Orla. Ele tem direito de acesso a serviço, ele tem direito. Entendeu, meus amores? Bora pra frente? Olha aqui, o slide que eu falei para vocês, que prevenir é melhor do que remediar. Essa é a nossa última aula de SUS, eu acho. Depois eu já vou entrar com vocês na parte específica de ciclos de vida, tá bom? Aqui vou deixar que é só para vocês lerem depois a questão da política, né, nacional, da atenção básica, alguns outros serviços de saúde, tá? Olha aqui. Para vocês, a tela para vocês tá rose ou não? Tá normal? Aqui Tá nesse normal. Ah, Tá aqui ela tá aparecendo os rosa, eu slides. acho que é brilho, alguma coisa assim no monitor. Acho que é negócio do monitor. Então, vamos aqui. Observem aqui esse slide, tá? Aqui a gente vai identificar os níveis de assistência em saúde. Eu quero que vocês vão me falando pelos desenhinhos, onde é que está a atenção primária, onde está a atenção secundária, onde está a atenção terciária. Bora lá. Atenção primária.
tá aqui na UBS, né? Isso. E daqui da UBS, ela tá saindo várias outras setinhas. Sim. Esse centro de atenção especializada é É o saúde. céu. É o céu? É esse que é o É o céu? céu. Não é especializada, é o céu. Então, ele é a atenção secundária. A UPA também, né? A UPA também, muito bem, Luiz. Primeira turma que fala. O hospitalzinho é terciário. Terciário. E esse aqui? Esses aqui embaixo, É um hospital também, é um hospital. Ah, tá. E essas casinhas aqui embaixo, eu não sei lhe dizer. Aqui na verdade, aqui são os centros de assistência, são os CAPs, tá? Que estão relacionados à Uhum. atenção primária, tá? Ah, São os sim. centros de atenção psicossocial, são os CRAS e CAPs, tá? Ah, tá. Centros de referência e assistência social. Lembra que eu falei da questão da assistente social? Ela tá na atenção primária, não tem jeito, ela tem que garantir. Ela tem que garantir que esse paciente tenha acesso, nem que ela tenha que brigar, nem que ela tenha que se esfolar, né? Hum. Mas ela tem que fazer essa luta pelo paciente dela para ele ser atendido. Então, professor, assim, se eu chegar aqui na atenção secundária, numa UPA, e eu tiver que fazer um procedimento de alta complexidade, tipo, eu vim de Moná, cheguei em Belém. Aí aqui eu ainda tô sem Encaminhamento? o encaminhamento necessário para ir para Não, fazer uma cirurgia tá. de grande coisa. Eu vou estar ainda segurada com isso? Não, não somos nós que marcamos. O sistema único é lindo, ele é perfeito. Ele é perfeito. Anotem. Quando vocês, se alguém daqui gostar de saúde coletiva e saúde pública, vocês nunca mais fazem outra coisa na vida de vocês. Porque ele, ele, ele é todo, ele é todo perfeito, ele é todo organizado. O problema é que quem lida com dinheiro não faz funcionar. Você não precisa pegar o encaminhamento e vir para Belém. A unidade, você foi atendido lá na unidade básica de saúde, certo? Uhum. Aí você pega o seu encaminhamento, você vai na Secretaria Municipal de Saúde. Lá na Secretaria Municipal de Saúde tem um setor, anota na tua agenda que é para tu ir lá. Como é o nome? Tem um setor. Tá, Regulação. tá. O setor é regulação. Você vai lá na regulação. Tem que ter um coordenador de regulação, diretor, cacique, chefe, líder, como ele quiser chamar. Não sei como foi dado o nome para ele. O fato é que na Secretaria de Saúde tem uma pessoa responsável por isso. O que ela vai fazer? Ela vai te pedir cartão SUS, ela vai te pedir o encaminhamento, que a gente chama de guia de referência e contra-referência. É um impresso específico do SUS que o dentista lá encaminha, o dentista lá na estratégia de saúde da família, ele preenche. Aí ele te dá. Aí tu vai na secretaria no setor de regulação. Aí ele vai te dizer, ele vai te pedir esse documento. Aí ele vai te dizer, eu quero cópia do seu comprovante de residência e do seu cartão SUS. Aí você vai levar o seu cartão SUS, a cópia do seu cartão SUS e a cópia do seu comprovante de residência de Moná, tá? E Uhum. aí ele vai lhe dizer, eu vou entrar em contato com você. Esse que é o problema. Entendeu? Aí Uhum. começa a nossa briga. Porque essa regulação do município, ela vai começar a ligar para Belém, né? Para qual é o centro de especialidade que vai ter a vaga, qual é a data que vai ter a vaga para te mandar. Aí vamos supor que ele te marque no dia 10 de setembro. Vamos supor, 6 de setembro, que é uma quarta-feira que eu já decorei. Dia do repá. Papão! Então, no dia 6 de setembro ficou marcada a consulta da Luíse. Aí ele vai te ligar. Ele vai dizer, Luíse, a sua consulta foi agendada para o dia 6 de setembro, lá no SEMO do Almirante Barroso. Tá bom. Tá marcada a tua consulta. Aí tu vai lá com ele, né? Vai pegar a tua guia de referência. É ele que marcou. O secretário fez isso. Ele marcou, tu vai pegar no dia 6 de setembro, tu tem que dar lá, mas tu te vira para eles, mas como é que eu vou?
Aí ele vai dizer, não, mas você vai. Não, não vou. Não tem no meu município, a obrigação é do prefeito me mandar. Aí ele vai te mandar lá na assistente social, no TFD, tratamento fora de domicílio. Porque ele recebe, o que ele vai fazer? Ah, mas ele não tem recurso. Não, ele não tem recurso, mas ele vai receber. Sabe por quê? Porque a assistente social, ela vai pegar um recurso, tá? Existe um nome de um recurso específico, é tipo um recurso extra, não é esse nome, tá? Que ela vai subsidiar a tua viagem, ela vai procurar saber, no raio de distância, ela vai te mandar de catamarão, ela vai te mandar de lancha, de barco, de avião, o que é que ela vai te mandar? E aí ela vai pegar, vai dar o dinheiro da passagem, tu vai te deslocar, ela vai te dar um dinheiro de alimentação, porque ela vai prever quanto tempo tu vai ficar fora para tu fazer a tua consulta, ela vai te garantir se é só lanche, se é lanche e almoço, se é lanche, almoço, lanche, almoço, lanche, janta. Ela vai te dar esse recurso, é um subsídio. Aí tu vai voltar para o Moaná, né? Tu vem em Belém, é atendida, tu volta para Moaná, lá no teu, ela vai te dar uma planilha que tu vai lá no SEMO, aí tu faz o tratamento, né? Recebe o tratamento. A dentista vai escrever lá nessa evolução, tu volta na assistente social e entrega para ela. A partir daquela planilha que foi assinada por mim, por exemplo, que fiz a tua cirurgia, ela vai pegar aquela planilha, ela vai informar o Ministério da Saúde que foi feito um deslocamento que não estava previsto, e esse deslocamento, esse dinheiro, foi gasto R$ 180, vamos supor, foi gasto R$ 180. No final do mês, o Ministério da Saúde vai depositar esse dinheiro na prefeitura. Então, como é que esse secretário de saúde vai me convencer de que ele não tem como me mandar, se eu sei toda essa rede de assistência? Ele não me convence. Você entendeu o seu caminho? Hein, Entendi, Luiz? sim. Muito Entendi, bem. sim. Então, a partir do momento que você entendeu isso, você pode encaminhar qualquer paciente quando você for dentista lá. Tá bom? Então, rapidamente nós falamos toda essa rede de atenção aqui. Então, se você precisa, isso eu estou te falando só do atendimento do SEMO. A mesma coisa, se bem aqui fosse detectado, ou aqui na UPA, que você precisasse de atendimento no hospital. Também é a regulação que faz isso. E aí é que começa a nossa briga, porque demora, porque não tem pactuação. Aí é outra conversa. Tá? Os municípios pactuam o número de leitos, número de consultas por mês, entendeu? E aí é uma outra conversa. Aí são as comissões bipartites, tripartites, isso aí é muito complexo. Tá bom? Ficou claro isso aqui? Então, bora lá. O Ministério da Saúde, vocês querem intervalo, amores? Senhora que sabe. É. Que horas acaba a nossa aula? A aula, ela está prevista para terminar 10 horas, mas a gente não consegue ir até 10 horas porque é muita fala-fala. É muita teoria. E eu preciso que vocês estejam acompanhando. Eu quero encerrar essa aula aqui, começar a nossa próxima, tá? Mas eu gostaria de tomar pelo menos uma água. Tudo bem, então. No intervalo. Deixa eu só concluir aqui esse slide, bora ver até onde a gente vai. A gente conclui aqui essa aula. Aí a gente dá um intervalo para voltar ao nosso próximo assunto, tá bom? Tá bem. Então, bora lá. O que nós temos aqui? Esse slide é assim. Entendam. É como se fosse um ciclo, né? Então, nós temos aqui o grande maioral, que é o Ministério da Saúde, né? Que é o detentor dos recursos, é o detentor das políticas, dos programas, das estratégias, ele é a cabeça pensante, né? São eles que montam as estratégias e lançam para os municípios fazerem, né? Então, bem aqui nós temos o Ministério da Saúde. Aí nós temos aqui os níveis que, através dos níveis de assistência, aqui, Política Nacional de Atenção Básica, a média complexidade e a alta complexidade, é que ele faz acontecer a saúde no nosso país, tá? É por meio dessa assistência, desses níveis de atenção, que se dá a saúde no nosso país, tá bom? Então, onde é que o dentista, dentro da atenção básica, onde é que o dentista está inserido? O dentista está inserido nas UBSs, que são as unidades básicas de saúde, e está inserido nas estratégias de saúde da família. Tá bom? Já ouviram esse termo, estratégia de saúde da família? Já. Já. Eu vou destrinchar um pouquinho bem aqui na frente, tá? Então, a gente enxerga, a gente procura o dentista aqui naquela casinha. O dentista tá bem aqui, né? Saúde da família ou UBS, tá?
E na média complexidade, onde é que o dentista está? O dentista está nos centros de especialidade, né? E está nas UPAs. E na alta complexidade, onde é que o colega está? Nos grandes hospitais. Metropolitano, Ofir Loyola, Barros Barreto, tá? Tudo bem, meus amores? Então, olha só. Ao final do nosso encontro, né? Aqui é um exercício que eu faço em sala de aula. O que eu posso sugerir para vocês? Eu não quero ficar aqui atribuindo 1 ponto, 2 pontos. Eu acho isso muito chato. Isso é legal quando a gente está dentro no presencial, porque a gente brinca de sabatina, aí vocês ficam discutindo um com o outro, um fala mais que o outro, um fala certo, outro fala errado. Não, tu tá errado, não tem nada a ver. Isso é bem legal quando a gente está no presencial. Mas, no entanto, contudo e tentando todavia, a gente está nesse momento, né? E aí a gente não tem como correr. A gente vai ter que fazer desse jeito. Então, eu gostaria que na casa de vocês pudessem resolver isso aqui. Escrevam essas questões. Escrevam, respondam essas questões aqui, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar depois, tá bom? Porque ao final das nossas aulas, ao final dos nossos conteúdos, a gente precisa ser capaz de responder isso. Tudo bem? Vou deixar, depois vocês copiam e respondem, tá bom? E aí começa, então, a gente ter que ter um entendimento de como é, tá? Eu estou diante de toda essa teoria, Maíra, né? Tá tudo lindo, maravilhoso. Eu já sei que no papel ele funciona, beleza, lindo, charmoso. Mas e na prática? Como é que acontece? E aí a gente teve que elaborar uma estratégia. O Ministério da Saúde elaborou uma estratégia. Como é que eu vou organizar, então, a atenção básica? Aí ele criou a estratégia Saúde da Família. É uma estratégia porque ela é dotada de alguns planos, metas. Então, ela é uma estratégia, tá? Saúde, porque ela visa tratar a saúde e da família. Por quê? Porque ela está lá na ponta, atendendo as famílias, tá? Nesse slide bem aqui, é que eu mostro para vocês, olha. A atenção básica, através da estratégia Saúde da Família, ela tem esse objetivo. Tá? Ela é capilarizada. A estratégia da saúde da família foi aquilo. Bora voltar para o modelo médico hospitalocêntrico. Onde é que estavam as equipes de saúde? Elas estavam perto da população, elas estavam longe da população? Onde vocês acham que é mais fácil vocês encontrarem um dentista? É muito simples pensar isso. Quando tu chega lá no Ofir Loyola para tu falar com o dentista, é mais fácil do que tu chegar, é mais fácil falar com ele dentro do Ofir Loyola ou na estratégia de saúde da família, lá no teu bairro? No meu bairro. No meu bairro, né? No meu bairro é mais fácil de eu falar com ele. Por quê? Porque lá no meu bairro ele está próximo da minha família, próximo da minha comunidade. Foi isso que a gente pensou. O Ministério da Saúde falou o seguinte: a gente tem que descentralizar, a gente tem que tirar a assistência que está só aqui no centro de Belém. Imagina isso, Luiz, tu está tendo a dificuldade de vir arrancar teus sisos lá de Moná para cá. Imagina quando não tinha assistência nos municípios, meus amores, e isso não está longe. Procura saber no teu município, quanto tempo faz que eles começaram a inaugurar as unidades básicas de saúde? Não tem 10 anos, 15 anos. Não tem. A gente está em 2020. Se esse prefeito começou a fazer isso em 2005, é muito, mas é muita sorte. Entenderam? Então, antes, a gente tinha a nossa população. Passava mal lá em Moná, em Curralinho, onde fosse. O que a gente fazia? Mete na ambulância, mete na lancha, vai embora para Belém. Não é isso? Hoje em dia não. Através da descentralização e da capilarização da assistência em saúde, através das estratégias de saúde da família, a gente então buscou aproximar a assistência da população, da comunidade lá de onde ele mora. Se eu levo a equipe para dentro do bairro, para dentro da vila, para dentro daquele lugar onde ele mora, se eu levo ele para lá, é muito mais provável que essa equipe saiba dos problemas reais de onde ele está inserido.
E a partir daí, essa equipe vai montar a estratégia dela de intervenção para melhorar a condição de saúde. O que a gente chama de coordenar o cuidado. Eu sei que lá tem muito caso de leishmaniose. Por exemplo, eu tenho lá em Colares uma comunidade lá rural, da zona rural, que eu tenho o maior índice de casos de leishmaniose visceral. Então, a gente já sabe, assim como eu tenho outros casos de ataques de morcego, comunidade de Cacau e Itapará. Eu tenho ataques de morcego. Então, o que acontece? Há muitos anos atrás, a gente começou a fazer esse estudo e a gente detectou pela vigilância sanitária e as endemias. Então, atualmente, a gente não tem relato de casos, a gente não tem notificação de casos. Por quê? Porque a gente já tem uma campanha. A gente já tem uma campanha de prevenção. Então, todos os anos, a gente já sabe que em determinado mês, a gente tem... São os 2 meses quando a gente tem a florada e a frutificação do jambo, e quando a gente tem o aumento do número de bananas. Então, é quando a gente vai ter os maiores ataques de morcego. Então, o que eu faço? Antes da florada do jambo, eu levo as minhas equipes de endemias, eles atam no mato umas teias, que são umas telas, tá? E que a gente faz a captura dos morcegos e os morcegos não atacam a população. E eu já tenho uma população orientada de que, naquele período, ela tem que colocar tela, tem que dormir de mosquiteiro. O pescador não pode ficar no bailéu do barco dormindo, porque senão ele vai ter o pé dele que vai ser sugado pelo morcego. Vocês entenderam agora na prática como é que funciona? Hein? Falem comigo se vocês entenderam. Já sim, professora. Desculpa. Sim, prof. Né, que tá dando para vocês visualizarem isso? Sim, Já sim. tá. Fica mais fácil assim, né? Quando a gente vai falando essa teoria e mostrando para vocês a prática, eu acho que vocês vão conseguindo, né, vão conseguindo fixar, porque o que eu quero é isso, eu não quero decoreba. Eu quero que vocês entendam. A partir do momento que vocês entenderem isso, quando eu colocar a questão na prova de marcar, vocês não tem como errar. Tá bom? Não tem como errar. Entenderam, então, como é que a estratégia funciona? Então, a estratégia saúde da família, ela é um dispositivo, ela é uma forma organizacional em que eu tenho de fazer com que a minha equipe seja multidisciplinar, né? E ela coordene a atenção dela. Então, eu tenho um momento em que o dentista se encontra com a enfermeira, que se encontra com o médico, que se encontra com o assistente social, que fala, né, com o terapeuta ocupacional do centro de reabilitação, que fala com o acupunturista. Então, é através da estratégia de saúde da família que eu consigo fazer a integralização da saúde do meu povo. Viram como é lindo? Tá? E quais são os desafios, né? Como eu sempre falo, quais são os grandes nós, né? Onde é que moram os nós? Os nós moram exatamente na questão da gestão, né? A dificuldade de gestão, porque, olha só, uma das coisas que eu sempre falo é isso aqui, ó. Investimento. Eu falo, para mim, os dois grandes problemas são a permanência dos profissionais na atenção básica. A gente tem uma rotatividade muito grande, porque, infelizmente, a gente não tem o interesse dos prefeitos em fazerem concurso público. Certo? Certo, professora. Sim. Né? Então, o que a gente vê? Eu contrato a Luíse. Aí, olha só. Na prática, eu contrato a Luíse. E a Luíse vai lá pro postinho de saúde dela. Aí ela começa a trabalhar lá, né? Identifica os problemas de saúde da população dela. Poxa, essa população aqui é uma população que tem muita fluorose, não tem muita cárie, não tem muito sei lá. Ela identifica os problemas da população dela lá. Aí ela começa a trabalhar. Aí ela começa a encaminhar os pacientes, aí começa a incomodar o secretário de saúde, porque ela está pedindo demais, está enchendo o saco, demite. Daqui a 1 ano, a Luísa é demitida e contrata um outro dentista. E aí, infelizmente, eu tenho o azar de contratar um dentista que ele não se envolve com a atenção básica e com a estratégia. Aí eu entro num outro problema, certo?
Ele chega lá, eu canso, gente. Eu tenho muitos anos de gestão. Então, quando eu falo para vocês, eu falo muito facilmente, porque essa é minha vida, é saúde pública. É minha vida. Eu faço saúde pública desde 18 anos, eu tenho 40. Então, eu cansei. Eu cheguei num patamar, cheguei num nível de gestão em que eu recebia os currículos. Aí chegava na minha mesa, porque fulano de tal é doutor, é mestre em cirurgia bucomaxilofacial pela USP, porque não sei o quê. Meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, secretário. Eu fui secretária de saúde também já, né? Então, quando eu não estava secretária de saúde, que eu era coordenadora, eu dizia, vem cá, fulano, não quero esse colega aqui. Não, Rola, mas tu não tem que... Meu Deus, olha o currículo do cara. Eu dizia, mano, deixa eu te dizer uma coisa. O que tu acha que esse colega vai se comprometer com essa população lá da beira do rio? Ele é mestre, ele é doutor em cirurgia bucomaxilofacial. Para começar, que ele vai ser lotado na atenção primária. Se ele tem a especialidade dele de bucomaxilofacial, o que essa criatura vai poder fazer? Lá na beira do rio, que a estratégia dele mal tem uma caneta de alta rotação. Vocês estão entendendo? Eu prefiro um recém-formado. Eu prefiro um dentista recém-formado, que ele vai se comprometer com a população, que ele vai arregaçar as mangas, que ele vai fazer acontecer naquela comunidade, do que é esse que ele vai entrar de costas, sair de frente, porque ele só vai arrancar dente e tapar buraco. Credo, Rola. Mas é verdade. Não, eu não quero esse aqui, eu não quero. Ele pode ter o melhor currículo do mundo, mas eu não quero. Vocês estão entendendo só como é que é? Então, esses são os nossos grandes desafios para fazer funcionar alguns serviços, inclusive atenção básica. Tá bom? Então, eu volto a pergunta para vocês. Se esses são os desafios, e a partir do momento em que eu me inseri, quais são então os meus desafios? Qual vai ser o meu papel perante isso? Tá bom? Então, aqui nada mais é do que a especificação que eu falei para vocês, que é onde é que a gente encontra, né, o dentista dentro do sistema. E aqui a gente abre um momento de discussão, tá? Para a gente poder dar um intervalo, são 9 horas em ponto. Parece conta de mentiroso. São 9 horas em ponto. Eu gostaria de abrir aqui uns 5 minutinhos, uma roda de conversa, para que vocês possam relatar algumas experiências de vocês com relação a isso que a gente conversou, para a gente poder trocar e fixar os nossos conhecimentos. Vamos lá, estou esperando. A minha eu já falei, professora. Aham, a Luísa já deu a contribuição dela, bora. Vamos lá. Me deem exemplos aqui. Vamos supor. Eu quero que vocês criem um exemplo de atendimento de uma criança de 12 anos de idade, que foi lá no meu postinho de saúde. Tu és dentista lá do teu postinho de saúde, ele foi lá no teu consultório. Eu quero que vocês criem a dificuldade, né? Criem o problema da criança de maneira que vocês tenham que fazer ele chegar lá no hospital, lá com bucomaxilo. Eu quero que ele passe por todos os níveis de assistência. Bora lá. Professora, bom dia. Bom dia, meu amor. Tava rolando uma notícia na internet, eu não li muito bem, mas eu só vi assim, bem rápido, que era sobre, era uma dentista, eu acho, um dentista que tinha atendido uma criança e que ela tinha sofrido, pelas lesões que ela tava na boca, ela tinha sofrido abuso sexual. Aí ela tava com uma doença Infecção sexualmente transmissível. Isso. Aí ela tava com umas lesões.
Aí eu li, assim, bem rápido, aí eu achei bem, assim, achei forte, né? Todo mundo tava... Eu não tinha prestado atenção ainda, acho que foi ontem que eu fui ler, assim, bem rápido. Muito legal, Milene, muito legal. Bora, eu vou voltar para esse slide aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide, que é para a gente identificar. Bora lá. Ô, caramba. Peraí. Quero esse slide aqui. Vocês estão vendo esse slide? O da casinha? Sim. Tá. Então, bora lá. Aí, a Milene acabou de me dizer que essa dentista bem daqui, ela tá bem aqui na UBS, não é isso? Ela tá aqui na UBS e ela recebeu essa criança. Vamos supor que seja essa criança de 12 anos, do sexo feminino, né? E ela identificou, né, que existem algumas lesões que não são de origem de saúde bucal, né? E aí, com certeza, é uma suspeita de abuso, tá? E aí, o que a dentista tem que fazer? Qual é o nosso papel? Ela primeiro vai ter que falar pro serviço social. Tem que denunciar, né? Ela vai notificar, né? Ela vai ter que notificar. Isso aí tudo vocês vão aprender quando vocês estiverem lá. Então, se vocês não tiverem oportunidade, vocês podem me perturbar que eu ensino, tá? Vocês vão ter que notificar. Tem um formulário, né? Na Secretaria de Saúde tem um formulário que você preenche de notificação de abuso e violência, tá? Mesmo que seja suspeita, mesmo que lá na frente não seja confirmado, não interessa, você notifica a suspeita, tá? Você já notifica a suspeita. E aí ela denuncia, ela faz a notificação para a Secretaria de Saúde e ela denuncia no conselho, né? No CAPS. Ela denuncia bem aqui no CAPS, tá bom? E o que mais a gente faz com essa criança? Além da denúncia. Eu consigo fazer o diagnóstico sozinha, bem aqui na Estratégia de Saúde da Família? Não, né? Eu tenho que mandar ela para um centro de especialidade, não é isso? Para ela poder passar lá com o patologista, né? É ele que vai fazer uma biópsia, uma provável biópsia, não é isso? Coletar o material para levar para análise, não é? E se de repente essa criança precisar de um tratamento, ela vai para nível terciário, né? Tá bom? Então vamos para o nosso intervalo. Vamos seguir para o nosso intervalo. Tá bom, meus amores? 15 minutinhos, 20, e a gente volta para a gente dar seguimento na nossa disciplina, tá bom? Tá bom, professora. Tá. Então tá, meus amores, até daqui a pouquinho, tá bom? Não saiam da sala, fiquem aí. Eu só vou pausar a nossa transmissão, tá? Pra gente não ficar com o vídeo muito longo, tá bom? Beijinho, amores. Deixa eu pausar. A gente então vai começar essa parte prática, né? Ou seja, aqui é quando vocês vão organizar o pensamento de vocês, né? Para como é que vai ser a prática, tá bom? Então, estrategicamente, didaticamente, a gente faz a divisão, né, da atenção à saúde por ciclos de vida, né? De maneira que a gente possa direcionar, porque cada público tem uma especificidade diferente, tá? Tem uma coisa diferente, tá bom? Então, observem aqui que as diretrizes são linhas de cuidado da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, né? Aí nós temos as condições de vida, né? Nós temos adultos hipertensos, temos adolescentes diabéticos, tá? Então, tudo isso a gente precisa, é didático, a gente desmembra, que é para a gente conseguir ter a nossa ação voltada para aquele público específico, tá bom? Então, nós vamos fazer qual é o grande objetivo da educação, né? E atenção à saúde. Qual é o grande objetivo? Olha. Vocês acreditam que eu estou falando aqui horrores e o microfone desligado? Ah, meu Deus.
Desculpa. Então, a educação e atenção em saúde, que é o que preconiza qual é o nível de assistência? Atenção básica. Ele visa promover a saúde, evitar os riscos, prevenir doenças e restaurar a saúde. Tá? Esse campo aqui de restaurar é porque a gente não faz restauração, a gente não reabilita os dentes, né? A gente não, quando a gente tira uma raiz residual que está ali sendo uma coleção de pus, uma coleção de foco bacteriano, a gente não está prevenindo outras doenças, a gente não está evitando alguns riscos de saúde, uma endocardite, uma miocardite, não é verdade? Então, a gente tem a atenção em saúde. Olha, chegou mais gente, tá? Então, a gente pode fazer saúde coletiva tanto nas ações individuais quanto ações coletivas, tá? Olha, eu gosto de usar muito o exemplo da criança na escola. Quando essa criança está dentro da escola, que eu sou dentista da estratégia de saúde da família, aí eu vou lá na escola, faço uma ação para 4, 5 turmas, né, de escovação, aplicação de flúor, faço aquela palestrinha de ensinar a escovar, eu estou fazendo uma ação coletiva, né? Mas ali naquela ação eu vou identificar algumas crianças para elas irem para o consultório, né? Então o Joãozinho eu detectei naquela ação lá coletiva, eu detectei que o Joãozinho está com uma saúde bucal crítica. Então eu vou capturar essa criança e vou levar ele lá para o consultório para fazer uma ação individual. Mas isso tudo é saúde coletiva, certo? Tá bom? Atenção primária. Então, a gente divide por ciclos de vida. A gente vai trabalhar o bebê de 0 a 2 anos, a gente vai trabalhar a criança de 2 a 9 anos, o adolescente de 10 a 19. Aí tem alguns autores da literatura que falam até 21, porque eles se atrelam à questão legal, né, dos 21 anos, da questão do responsável, né? Tem algumas coisas lá de legalidade, alguma coisa aí. E os adultos de 20 a 59 e idosos acima de 60 anos. E nós também vamos voltar a nossa prática para algumas condições especiais, que é a gestante e a pessoa com deficiência. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, gente, essa aqui é filha do Dário, a Letícia, ela já está grandinha, a Lelê. Carinha dela. Tá? Então, bora lá. No Sistema Único de Saúde. Onde vamos supor que tu tá lá no teu posto. E aí, tu identificaste que tu precisas alcançar, tu precisa fazer algumas ações de saúde, né? Que atinjam, que tu pegue crianças de 0 a 24 meses. Tá? E aí, onde é que tu vai achar essas crianças no serviço público? Onde é que elas estão inseridas? Elas estão inseridas no programa de amamentação exclusiva e nas salas de vacinação. A gente vê quando a gente vai, porque vocês podem não ter essa vivência, mas quando a gente vai no postinho de saúde, tem dias que a gente vê que está lotado de bebê, lotado de bebê. Que é quando abriu vacina. Ah, vai ter vacina de não sei o quê, vai ter vacina de não sei o quê. Aí fica lotado de bebezinho lá perto da vacinação. Ou então perto da sala da enfermeira que está no Proame. Então, é onde vocês vão encontrar, se vocês tiverem a necessidade de vocês fazerem alguma ação voltada para esse público, é lá que vocês têm que, é um ponto X, um ponto-chave é lá. Tá bom? Estão me entendendo, amores? Então tá bom, aí eu vou lá. E qual é, o que eu tenho, né? O que eu tenho para falar, o que eu posso acrescentar, o que eu vou contribuir na vida dessas pessoas, dessas famílias, dessas crianças de 0 a 2 anos. Então, eu tenho que falar sobre a mamadeira, é um tema muito importante de eu falar da mamadeira, né? Porque a gente vai ver que tem muitas famílias que são acostumadas a dar mingau, massa, eles chamam de massa, né? Para dar para a criança. Tá bom? Então, orientar que não fure o bico da mamadeira. Olha, bem aqui nesse slide ela está mostrando a cárie de mamadeira, porque não sei se na tela de vocês conseguem ver. É cárie de mamadeira. Exatamente por isso, porque a criança faz a mamada noturna. A mãe habitua a criança a colocar a mamadeira na boca, a mamadeira na boca e a criança dorme. Só faz tirar a mamadeira, não escova. Não faz a limpeza da cavidade. Então, ao longo dos ataques, vai acontecendo isso. Tá? Vai formando, vão formando as lesões de cárie nessa região aqui dos incisivos centrais superiores, tá bom? Outro tema que a gente pode conversar com esse público é a questão da chupeta,
né? A gente pode conversar com relação ao uso da chupeta. É muita dúvida para eles, porque eles não sabem se faz mal, se faz bem. Então, é muito importante que a gente não incentive o uso irracional e indiscriminado da chupeta, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que a chupeta ela é um artefato, ela é um recurso que acalma a criança, né? Ela é, querendo ou não, do ponto de vista musculoesquelético, ela também promove o desenvolvimento dos músculos e ossos da face pelo movimento de sucção, tá? Agora, o que a gente tem que orientar é que não pode ser um uso indiscriminado, a criança não pode passar o dia inteiro chupando chupeta, ela tem horários específicos para usar, nada de passar mel ou outros açúcares na chupeta para a criança se agradar, tá? E orientar e estimular a amamentação natural até os 6 meses, tá? Então, aqui, para a gente falar sobre os hábitos de higiene, a gente precisa incentivar que a higiene comece antes mesmo da erupção do primeiro dentinho, tá? Olha aqui, começar com o uso da gaze, água mineral ou soro fisiológico, tá? Alguém de vocês que está na sala pode dizer por que é importante esse momento, mesmo que a criança não tenha dente? Porque mesmo assim ainda tem micro-organismos, professora? Isso, tem micro-organismos, é isso mesmo, né? A gente precisa fazer essa higiene. E outra coisa, a gente precisa começar a condicionar a criança à introdução da escova de dente na cavidade bucal. Isso aqui já é um condicionamento do comportamento, tá? Uma criança que não é condicionada nessa faixa etária aqui, dificilmente você consegue fazer essa posição com ela aqui que a colega tá. Certo? Dificilmente. Ora, é muito fácil. Imagina a gente não conhece, né? A gente chega num lugar que a gente não conhece, geralmente, e vem alguém e manda a gente deitar que vai colocar uma colher na nossa boca. Tu vai aceitar? Tu não sabe o que é, tu não sabe se vai te machucar, tu não vai aceitar. Assim é a criança, tá? Ela precisa ser condicionada. Então, isso é uma fase muito importante, tá? Da gente estimular, tá bom? E aí, depois a gente tem a criança de 2 a 9 anos. Né, que é uma outra faixa etária, uma outra realidade, é uma criança com outras demandas. Quando a gente quiser encontrar essas crianças na nossa comunidade, a gente como dentista lá da Estratégia de Saúde da Família, a gente vai procurar essas crianças nas creches, nas escolas e na integração do programa Saúde da Escola. Tá? São os lugares na comunidade onde você lembra que eu falei das ações da escola? Então, olha, eu quero fazer ações. Eu vou na escola, eu posso. Outros lugares que a gente pode encontrar as crianças também. A gente pode encontrar criança em projetos sociais, às vezes as igrejas da comunidade têm, né? Às vezes a comunidade tem escolas de música, né? Podem ter oficinas de artesanato, né? Essas crianças podem estar ali, atreladas a esses serviços, onde a gente pode encontrá-los para a gente, então, aplicar as nossas ações de saúde bucal, tá bom? Nessa fase da vida, é muito importante que vocês compreendam que essa criança, ela aprende copiando. Então, a gente tem sim que estreitar os nossos laços, a gente tem que aproximar a nossa fala, a gente tem que aproximar o nosso cuidado com o da família, tá bom? Porque ela dificilmente ela vai fazer algo que é diferente dos pais, tá? Então, se ela tem um pai que não escova dente, tem os dentes todos estragados, que usa dentadura, a realidade dele, isso aí é o normal. Não é verdade? O mundo dele é o quê? A família dele. Se na família dele as pessoas são assim, vocês acham que ele vai entender que isso é o errado? Não. É a mesma coisa. Se ele está inserido numa família que pratica violência doméstica, ele vai crescer achando que isso é normal. Porque dentro da casa dele ele vive isso. Não é verdade? Assim são os hábitos de saúde. Tá bom? Os hábitos de higiene. Tá bom? Então, a gente precisa se aproximar da família para a gente também orientar os pais irresponsáveis. A gente precisa reforçar a escovação, né? Preparar essa criança para a fase de independência. Tomem cuidado e atentem-se para essa informação bem aqui. É muito importante que vocês responsabilizem os pais ou os representantes legais da criança, dizendo para eles que a criança não pode ser a responsável pela saúde dela. Porque no consultório de vocês, vai ser muito comum, mas é muito comum que vocês encontrem famílias que vão dizer assim, você vai ver a criança que está com a boca toda apresentando uma péssima higiene bucal, está apresentando cheia de lesão, já perdeu o dente, né? Cheia de doença periodontal.
E aí você vai ouvir, perdão, você vai ouvir a mãe ou o pai ou quem cuida da criança dizer: "Estás vendo? Quando eu te mando escovar o dente, quando eu digo para ti, doutora, ele não gosta de escovar dente, esse menino é preguiçoso." Você vai ouvir isso. Onde está o erro? O erro está o erro está porque a criança não pode ser a responsável pela higiene bucal dela. Ela tem que ser supervisionada. Ela tem que ser encorajada a escovar. Não é verdade? Ela tem que receber o encorajamento, ela tem que aprender a escovar o dente, porque ela está sendo preparada para a fase de adolescência e a fase adulta, onde ela, aí sim, vai ser responsável pela saúde dela. Mas nessa fase de vida aqui, ela não pode se responsabilizar. Entendeu? Então, falem para os responsáveis isso. Façam eles entenderem que eles é que têm que fazer a escovação da criança. E a criança está numa fase apenas de aprender. Tá bom? E vocês precisam orientar com relação à perda precoce dos dentes descidos. Porque outra realidade que a gente escuta dentro de saúde coletiva é assim: o dente está todo estourado, está todo cheio de lesão, né? Já não tem mais condição de ficar em posição na boca. Tá? Ou a gente vai mandar para o especialista para fazer tratamento endodôntico dos descidos, ou a gente vai fazer mesmo a avulsão e a cirurgia dele. Tá? Então, é muito comum a gente escutar dizer: "Ah, doutora, mas é de leite, né? Ele ainda vai trocar, né?" Você vai escutar isso. Qual é essa resposta? Qual é a sua resposta? O que que você tem que falar? Você tem que dizer que o dente, que o dente dele de leite é uma fotografia do que vai acontecer com o dente permanente. Se essa família não teve cuidado com esse dente de leite, vocês acham que ela vai ter cuidado com o dente permanente? Não, porque já há uma instalação de hábitos nocivos. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa orientar a família é que ele é de leite sim, mas ele não necessariamente precisa ser tirado da boca. Ele poderia permanecer mais tempo, porque ele é importante para a mastigação, ele é importante para a estética, ele é importante para a fonação e ele é importante principalmente para a manutenção do espaço do dente permanente. Tá bom? Alguma pergunta? Não, professora. Não. Então tá aqui, já falei tudinho aqui, tá? Aqui nós já falamos tudinho. Tá? Olha, a escovação. Na outra turma, alguém me perguntou com relação ao uso do dentifrício com flúor, tá? Então, a partir do primeiro momento, a partir da erupção do primeiro dentinho, pasta de dente com flúor, tá? O que interfere é a quantidade de pasta, tá bom? Querem perguntar? Porque eu tenho certeza que vocês já escutaram que criança que ainda não sabe cuspir não pode fazer uso de pasta com flúor, porque dá fluorose, não é isso? A Sociedade Brasileira de Pediatria deixou isso cair por terra. Ela comprovou, através de estudos, que a quantidade que a criança ingere, se for um uso racional, tá? Ela não vai causar fluorose, tá bom? Então, é muito importante que vocês orientem a quantidade de flúor, desculpa, o uso do dentifrício com flúor e a quantidade da pasta, tá bom? A quantidade de pasta que deve ser usada é a metade de um grão de arroz. É só melar um pouquinho mesmo a pasta de dente na escova, tá bom? Não é colocar aqui como está nessa imagem, tudo bem? Então, a escovação dos pais irresponsáveis deve ser estimulada a fazer a escovação sozinha, né? Eles escovam e supervisionam da criança. Reforçar a importância do uso de pouco dentifrício para que eles não ingiram. O dentifrício deve ser colocado em local inacessível às crianças, ou seja, a criança não pode ter acesso a essa pasta de dente para ela ficar comendo, para ela ficar engolindo. E sempre incentivar o uso do fio dental. Tá bom? A gente vai então agora para a fase da adolescência. Na adolescência, quais são os principais problemas que a gente encontra com essa faixa etária? Tá aqui.
A gente precisa levar em consideração que o adolescente, culturalmente, ele já é taxado como uma pessoa problemática, né? Já é problemático, é rebelde, é isso. Então, como a gente está na proposição de compreender a nossa população, para que a gente faça a promoção de saúde, para que a gente tenha um atendimento integralizado desse indivíduo, desse paciente. Tem alguém no bate-papo? Ah, tá. Né? Então, a gente precisa o quê? A gente precisa levar em consideração que esse adolescente, ele é um indivíduo, né, que ele está inserido dentro de um contexto familiar, um contexto social, e que a gente, dentista, não pode ignorar. Porque a gente não está querendo ganhar o nosso paciente, ou a gente quer perder o nosso paciente. Não, a gente tem a intenção de ganhar o nosso paciente, né? A gente tem a intenção de manter o cuidado desse paciente, né? Acompanhar a história de vida e saúde bucal desse paciente. Mas para isso, a gente precisa levar em consideração que ele não é só uma boca. Ele é um indivíduo dotado de história, dotado de uma situação, de uma condição socioeconômica, social, familiar. Então, alguns problemas que o adolescente pode estar sujeito são as violências físicas, violências sexuais, violência psicológica, né? Ele pode estar envolvido em problemas familiares, ele pode estar passando problema de depressão. É geralmente nessa faixa etária em que o adolescente começa a entrar em contato, fazer experimentação de álcool e outras drogas, né? Eles estão muito sujeitos à gravidez e a infecções de infecções sexualmente transmissíveis, né? É muito comum agora, um tema que está muito em evidência, a bulimia, a anorexia, a automutilação, o bullying, né? Então, a gente precisa considerar esse público. Se eu for um dentista que estou atendendo esse público e eu não considerar que ele pode trazer essa bagagem, eu vou arrancar dente e tapar buraco, tá bom? E esse adolescente na comunidade, ele está inserido onde? Está inserido nas escolas, projetos sociais, ele pode estar em alguma cooperativa, ele pode estar na escola de música, ele pode estar em oficinas de aprendizado, né? Escolas técnicas, ele pode estar nesses lugares. Eu gostaria de falar com vocês, né? Algumas coisas que vocês têm que atentar para essa fase da vida. A erupção dos terceiros molares. Olha que esse autor fala de 17 a 21 anos, ele fala aqui nessa faixa etária, né? É muito comum esses problemas recorrentes aqui. A erupção dos terceiros molares, tá? Que a gente esteja atento para a orientação quando a gente precisar encaminhar, tipo a Luíse, que a gente precisa encaminhar ele para cirurgia, mas antes que a gente encaminhe para cirurgia, a gente precisa falar de pericoronarite, como é que ele pode fazer uma melhor higienização da área para que a gente não tenha a cárie, né? Para que ele não cause a cárie do segundo molar, onde ele está em íntimo contato. Tá? É importante a gente incentivar, encorajar o autocuidado e a importância da saúde bucal, né? O adolescente está sujeito ao crescimento de risco, aumenta o risco de doenças periodontais, tá? Por quê? Porque ele está sob o efeito das trocas hormonais, né? Ele está sob esse efeito de mudanças hormonais, tanto mulheres, tanto as meninas quanto os meninos, tá bom? Eles têm muita periodontite. E também é um período onde eles vão colocar o aparelho, onde ocorre o alto índice de colocação de aparelhos, de equipamentos ortodônticos. O que você tem com a utilização do equipamento ortodôntico? Você tem o aumento do acúmulo de placa, né? Você tem a preguiça do adolescente, porque tem que passar fio dental e é muito trabalhoso passar com aquele passa-fio, né? Você tem, então, às vezes, problemas de hiperplasia gengival, exatamente em função das doenças periodontais, tá bom? Então, a gente precisa estar atento a essas condições, a essas características dessa faixa etária, para que a gente possa adotar ações eficientes e eficazes para esse público. Tudo bem? Eu vou encerrar a aula falando de piercing. Alguém aqui tem piercing ou conhece alguém que usou piercing na boca? Eu conheço, prof. Conhece, né? Então, se você ainda não sabe dos malefícios do piercing, eu vou expor, tá? Então, a gente precisa estar atento. Somos nós, Maíra, que vamos dizer para o adolescente não usar, para um adulto não usar? Não. A gente não tem esse poder, né? Nós não mandamos em nada. Mas é nossa responsabilidade orientar. Tá bom? Então, o uso de piercing na cavidade bucal promove, né? Aumenta o risco de infecções orais, danifica os dentes, promove o aumento da salivação, está relacionada à dificuldade de mastigação e fonação, né? Assim como de deglutição, promove a retração gengival,
Aumenta o risco de transmissibilidade das infecções sexualmente transmissíveis e pode causar a endocardite bacteriana. Olha aqui esses danos causados pelo uso do piercing. Fratura de elementos pelo impacto, pelo contato, tá? Aqui a gente tem uma necrose tecidual em função, né, de contaminação, infecção secundária do piercing, tá? Aqui, olha lá, essa fibrose causada aqui, essa cicatriz causada aqui na língua. Aqui nós estamos com as recessões gengivais em função do contato do metal. Esse aqui nem é metal, esse aqui é até silicone. Mas mesmo que ele seja flexível, olha a recessão gengival que ele causa aqui na área de canino. Tá bom? Na região cervical de canino. E aqui eu mostrei a pericoronarite para que vocês orientem o paciente. A escova de dente não limpa aqui essa região, né? A Luísa deve estar passando por isso, deve ter passado. Não limpa essa região. Então, a gente tem que orientar o bochecho para tentar remover o máximo de alimento dessa região. Tudo bem, meus amores? Tudo, prof. Então, a gente vai ficar aqui com relação... Deixa eu ver aqui. Aqui. Bora falar... A gente vai ficar no adolescente, tá? Ô, caramba! Aqui. Promoção da alimentação saudável. A gente tem que fazer orientação para esse adolescente, para essa família. Por quê? Porque a gente já sabe que a cárie é uma doença multifatorial, que está intimamente relacionada ao açúcar, né, carboidratos, e está relacionada à higiene bucal, à resistência do hospedeiro, e está relacionada à dieta, à frequência, ao tipo de alimento que ele ingere. Tá bom? Então, é muito difícil a gente proibir os adolescentes daquilo que eles gostam. Aliás, é muito difícil proibir qualquer pessoa, né, daquilo que ela gosta. Mas é importante que a gente oriente, tá bom? É nessa fase que eles fazem muito uso de refrigerante, eles fazem muito uso de comidas industrializadas, processadas, tá? Então, a gente precisa ter uma conversa direcionada, orientada, para que eles concebam, ele e a família, entendam o papel da alimentação nesse processo de adoecimento. Tá bom? É preciso estimular em todas as fases, né? No adolescente não é diferente, e estimular a escovação do uso, a escovação e uso do fio dental, e orientar e fazer eles entenderem que mesmo que a gengiva sangre, tem que usar fio dental, que a gengiva está sangrando exatamente por um problema de acúmulo periodontal, de doença periodontal pelo acúmulo de placa, tá bom? E que não usar vai só piorar, tá bom? Falar com o adolescente sobre o uso do fumo e do álcool, tá? Que é uma época de experimentação e o risco que ele está correndo. Tudo bem? Aqui, olha, gengivite. Quadro de gengivite que a gente apresenta, que a gente observa no adolescente. Em várias fases, até na grávida, tá? Gengivite gravídica. Orientar, tomar conhecimento de como é que causa a gengivite, para a gente poder orientar. Tá bom, meus amores? Vamos ficar até aqui, aí vocês falem com os colegas para eles estudarem, para a gente dar continuidade na próxima semana, no nosso próximo encontro. Tá bom. Meus amores, um bom dia, tá bom? Nós já estamos na quinta, então bom final de semana para vocês e a família de vocês. Obrigada pelos nossos encontros. Obrigada, Bom professora. dia, professora. Bom dia, meus amores. Eu adoro vocês. Beijo. 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 Tchau, meus amores. Beijo.